Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Quero estar falando com vocês sobre a verdadeira modéstia cristã. Amém? Desde já, eu peço àqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Então vamos direto à palavra, queridos. Eu já falei aqui no canal sobre santidade, né? Santificação. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu já falei sobre pecado usar maquiagem. Vou deixar aqui também o link. Amém? Mas, amados, eu quero falar isso porque nós, quando recebemos a Cristo, amém? E vivemos para Ele, deixamos o quê? A religião. Também aqui tem no canal que Cristo não trouxe a religião, ele trouxe a salvação, amém? E o que a religião ela faz? Ela separa as pessoas, amém? Porque o Senhor, ele nos dá o quê? Um coração de carne, está lá em Ezequiel 36, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, e isso é o quê? Com o tempo, é o processo de regeneração, metanoia. Romanos 12, 2. Renovai a sua mente. Então, aqui no canal, amados, eu não falo de uma religião. A religião de Cristo, ela não tem nada a ver com a religião de homens. Aqui combate doutrinas de homens. Amém? Amados, uma vez um irmão, ele me apresentou sobre a hipergraça. Jovens Price. E eu pus um vídeo aqui no canal falando da hipergraça. Amém? Porque o Espírito Santo me mostrou no vídeo desse pregador, Jovens Price, que ele era um falso professor. Amém? E eu fiz o vídeo hipergraça para abrir os olhos do povo. Amém? Esse ministério aqui é para abrir os olhos das pessoas. E todo aquele que vive o cristianismo, que é diferente da religião, é perseguido. Então, quem me odeia são os religiosos, amém? Quando eu falo assim, as pessoas que me odeiam, as pessoas que quando eu falo do sistema, porque existe o sistema, amado, de Satanás, ele está mais dentro da igreja que imagina. Você imagina, ele quer que você pense que ele é um ser feio de chifres e com aquele garfo lá. Não. Satanás está dentro da religião também, das religiões. E as religiões do mundo têm influenciado o cristianismo. Amém? O Senhor tem uma carta para este povo que prega usos e costumes. A igreja de Sardes. Amém? Olha para você ver, o Espírito Santo está me levando em outra passagem. Eu ia ler outra coisa, mas eu vou lá. Vou ler que o Senhor já está direcionando. Amém, queridos? Carta a Sardes. Aqui nós somos direcionados pelo Espírito Santo, porque quem me ensina, amém? Assim como o corpo, aqui é uma mensagem para o corpo, amém? É o Espírito Santo, amém? Uma carta para a igreja de Sardes, Pérgamo, vamos lá, Tiatira, E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti que virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados, aqui o Espírito Santo nos orienta de vestes. As vestes, amados, são espirituais, porque Cristo, ele vê o seu coração. Amém? Ele muda primeiro dentro, a mente.
E eu digo, queridos, que costumes e usos é diferente de viver em espírito e em verdade. Vivemos o tempo de João 4, quando Cristo ele se apresenta à samaritana. Se conheceres o dom de Deus, tu pediria água, e eu te daria água viva. Amém? Então, amados, o que é comum nas religiões de mormons, religiões testemunha de Jeová, adventista, né? Que mais? Assembleias, vamos pôr batista, metodista, tudo. Vamos colocar todas as religiões evangélicas, né? O que é comum nessas religiões? O que é religião, queridos? Porque o novo nascimento é diferente. Não podemos deixar de congregar, mas não deixa de ser uma religião. O que é comum? Usos e costumes. Não toque nisso, não toque naquilo. Como assim? Tem religião, a religião de Mormon fala: não beba café, não beba Coca-Cola. Né? Por exemplo, tem igrejas evangélicas que falam: você tem que usar saia até o joelho, você não pode usar calça, não pode usar maquiagem. Amém? Isso é uso e costume, doutrina de homens. Amém? Por exemplo, muitos que converteram depois têm tatuagem. Aí as pessoas olham para, nossa, essa pessoa tá com tatuagem. Outro dia, amados, eu tive uma experiência que eu entrei numa igreja que olharam porque eu tava vestido de calça. Todos olharam para mim assim, porque eu tava com o cabelo assim, porque já falaram no vídeo que é pecado usar chapinha, né? Aí eu tava assim e eu tava com batom também, porque a gente não tava usando as máscaras e todos olharam para mim. Aí eu fiquei constrangida, né? Já teve vídeos assim que canais compartilharam que falaram mais, prestaram atenção mais na minha maquiagem do que na profecia. Então, amados, o Senhor, ele tá olhando o seu coração, porque essas doutrinas, amados, são perigosas. Amém? Perigosas. E o que é a verdadeira modéstia? Eu vou ler um pouquinho aqui do que fala a Bíblia. Essa é a Bíblia da Mulher, versão corrigida. Amém? E aqui vai falar, quando Deus colocou o primeiro casal no jardim, Adão e Eva estavam nus. Adão e Eva estavam nus e não se vergonhavam. Mas depois de desobedecerem, ficaram com medo. A vergonha e o temor que experimentaram constitui o cerne da modéstia ou pudor, a necessidade que sentimos de cobrir o corpo. Em sua graça, Deus proveu vestimentas para o primeiro casal. Desde então, os fiéis que temem a Deus cobrem o corpo. O significado original da palavra modéstia, do latim modus, lit, medida, é quantitativo. Na linguagem atual, se refere a uma medida de decoro ou humildade, caracterizada por reserva e ausência de excessos. No Novo Testamento, a modéstia dá a ideia de ordem, referindo-se não apenas a adornos de vestimenta, mas também à harmonia da vida interior. Seu sentido bíblico indica um distanciamento de qualquer coisa indelicada ou impura. Ao longo de toda a Bíblia, a falta de pudor, modéstia é associada à intenção de cometer pecados sexuais. Então vamos voltar aqui, amados. Modéstia, queridos, não quer dizer que você vai deixar... Por exemplo, Adão e Eva, por que eles viram que estavam nus? Porque eles o quê? Cometeram um pecado. Amém? Aí o Senhor deu vestes para eles. Então, amados, o que o Espírito Santo ministra em mim quando eu visto uma roupa? Amém? O que ele ministra? Eu vou falar da minha experiência pessoal. Se eu for no culto, se eu for, por exemplo, num clube, vamos supor, eu vou na igreja. Eu sei que ali, amados, eu tenho que estar bem vestida. Como assim? De maneira que não fica muito decotada a roupa, né? Não precisa ser um terno, um paletó. Amém? Não precisa ser um blazer, né? Que fala na linguagem feminina a roupa. Mas ali o Espírito Santo me fala, eu não vou usar uma roupa curta demais. Amém? Eu não vou usar uma calça muito apertada. Amém? Isso é modéstia. Não quer dizer que você não vai deixar de usar. Porque se você falar, você não pode usar a calça, você não pode usar isso, você não pode fazer. A Bíblia não fala que não pode. A Bíblia não proíbe, não. A Bíblia fala que você deve vestir com decência. Se você for num clube, né, numa praia,
E tem pessoas que perguntam, é pecado usar biquíni? Amados, você não vai usar um biquíni fio dental, você pode usar um biquíni e um short. Amém? Isso é modéstia, você não vai despertar o desejo no seu próximo. A não ser, amados, que você está no seu coração com essa intenção. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com o coração impuro, qualquer coisa desperta pecado nela. A pessoa pode estar de burca, que o outro vai olhar com desejo impróprio. Por quê? Porque está no coração daquela pessoa. Agora, se o Espírito Santo fala, porque você conversa com o Espírito Santo, nós conversamos com o Espírito Santo. Então, se eu falar com o Espírito Santo, eu posso vestir essa roupa? Né? Ele vai te incomodar. Então, por exemplo, ele me incomoda se eu uso uma roupa muito curta, amém? Se às vezes eu saio na rua de short curto, amém? Bermuda não é pecado, amados, a chapéu não é pecado. Vamos supor, você trabalha na roça e o sol quente, você não vai usar um chapéu para proteger aqui? Porque acessórios foram feitos para proteger também. E tem muitos produtos que usamos na maquiagem que certas religiões dizem que é pintura, né? Porque, amados, é uma cultura sim, mas fazem bem para a pele, né? Por exemplo, se você for numa tribo indígena, quando estudamos a cultura indígena, eles usam pintura no corpo, é a religião dos índios. Eles não têm consciência que aquilo é pecado, a não ser que a palavra mostre que eles sejam o quê? Batizados no Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar. Mas como é que você chega para um índio e fala com ele que é pecado, que ele está pintando o corpo e não está usando roupa? Ele aprendeu assim. E com o tempo, quando ele recebe a Jesus, ele vai largando. Então, primeiro, Deus, ele trabalha o coração. Amém? O novo nascimento. Por isso que Jesus se apresentou a Nicodemos e falou com ele que ele precisava nascer de novo. Amados, quando a pessoa recebe Jesus, ela nasce de novo. Mas tem áreas que devem ser tratadas. A religiosidade deve ser tratada. Amém? Então, isso, amados, é muito delicado e sério. Aqui na palavra aqui, ó, de Pedro, né, que muitas pessoas já me falaram. Ó, o título é 1 a Pedro 3:1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de uma mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém? Então, mais importante que as suas vestes é o seu espírito. Amém? Olha para você ver o que é a palavra que orienta. Eu vou ler o estudo bíblico, amados, para vocês não pensarem que eu estou tirando da minha cabeça. Amém? Aqui fala uma carta para o quê? Para os casados. Amém? E muitas pessoas falam, o solteiro está assim. Amados, o solteiro está sendo trabalhado o tempo de solteiro. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradá-lo no corpo. Amém? E no espírito. E os casados cuidam das coisas de casado. Então, o que aqui fala? Ó, vamos lá. Ó, o verso 2, né? A vida casta em temor. Vamos ver o verso 4 que eu falei, o enfeite delas, né? Das mulheres. Vamos falar sobre os enfeites. A ideia não é de que a aparência exterior não é importante, mas em vez disso, que as qualidades internas são mais importantes. A beleza exterior é corruptível, a beleza interior incorruptível. Essa beleza escondida no coração é demonstrada por um espírito manso e quieto. Essa qualidade não é uma referência às feições geneticamente adquiridas, como a pessoa de poucas palavras, mas pelo contrário, é uma referência à atitude interna marcada pela ausência de ansiedade. Tá vendo? Ausência de ansiedade, paciência, juntamente com a confiança em Deus, como um abençoado controlador de coisas, precioso. Amados, eu vejo muitos pastores assim, exortando, gritando, é pecado usar maquiagem, pintura. Amados, eu não vejo eles exortando como mansidão. Eu vejo eles exortando, gritando. Porque quando você tem um espírito manso, você exorta mansamente. Você não usa uma oratória ali. Amém? Porque é o Espírito Santo que conduz. Amém? Espada. Harabalaba cheio.
Aleluias. Então, amados, quando você exorta, você não precisa usar uma oratória de homens. Amém? O Espírito Santo é que te conduz. Então, a palavra aqui não está falando o exterior, está falando o interior. Aqui está falando do exagero, queridos. Amém? Por exemplo, o que é o exagero? É um homem usar maquiagem. Amém? Isso é exagero. Exagero é uma mulher tiver no coração dela. Eu vou usar um batom vermelho, eu vou usar maquiagem, mas eu vou fazer, vamos supor, eu vou numa boate, né? Eu vou, provocar aquele homem. Ele vai ser meu. Isso é uma linguagem, isso é algo do mundo. Isso é pecado. Mas não é pecado você querer ficar bonita mulher para o seu marido. Tem homens, queridos, existem testemunhos e casos de homens que largam a mulher, principalmente, amados, a questão da religião, largam a mulher porque a mulher nunca faz nada diferente, nunca usa uma roupa bonita, diferente, nunca usa uma maquiagem, nada assim, nunca tá bonita e tal. Falo casados, viu, queridos? Casados. O Espírito Santo já ministra antes, né? Sobre isso, nada diferente. Aí fica algo monótono, religioso. E muitos separam, queridos. Tem homens do mundo que procuram, às vezes a mulher muito religiosa, e homens do mundo procuram outras mulheres. Viu? Por causa disso. Porque a mulher ela tem que ser sábia, tem que ser a medida, né, que Deus dá para ela. Porque Deus deu dons artesanais, por exemplo, vamos supor, na minha área, costura. Amados, para a gente pegar aqueles tecidos bonitos e fazer coisas bonitas. Amém? Eu creio, sim, quando eu casar, eu quero vestir roupas bonitas para meu marido. Então, amados, eu não concordo, porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Amém? Eu respeito quem não gosta. Amém? Quem acha bonito para o outro. Amém? Até porque na juventude é uma fase que a pessoa está se preparando, muitas vezes, igual meu chamado não é celibatário, para uma vida matrimonial. Então não é pecado. Amém? Querer se arrumar. O pecado é quando você fala do outro. Aquela moça, ela tá usando aquelas roupas, maquiagem, salto. Deixa Deus trabalhar. Ore pela vida dela. Amém? Ore pela vida dela. Só que de Cristo, ele não trouxe isso. Ele não trouxe uma religião. O Espírito Santo é a verdadeira religião. Ele é que convence o homem. Então, amados, isso é o tempo que vai tirando. Mas querer se arrumar não é pecado. Amém? E muitas pessoas falam, mas tem que ser o mais natural possível. Queridos, Deus não é contra se você quiser ficar o mais natural possível. Amém? Ele não é contra se você querer ficar o mais natural. Amém? Muitas igrejas gostam dessa tradição. Amém? Se estão felizes assim, se não estão acusando ninguém, amém. Mas o que eu quero que vocês entendam, né, sobre a verdadeira modéstia cristã, é que Deus, ele apresentou, Jesus se apresentou, fala lá em João 4, a mulher samaritana. Aquela mulher, ela era religiosa. Eles esperavam o Messias, e o Messias já estava na frente dela, Jesus. Por isso que ele fala, vá pegar água. Como assim? Ela não entendia que Cristo já estava batizando ela, com o Espírito Santo. Vá, aí ela responde, mas Deus, o poço é fundo, como descerei aqui para pegar água? Amém? Ela não entendia que Cristo estava falando em espírito com ela. Amém? Tanto que ela fala assim, quando ele fala, né, se conhecer o dom de Deus, pediria água. Aí ela começou a entender, Senhor, dai-me dessa água para que eu não venha mais aqui. E o que eu vejo, amados, no contexto da samaritana? Ó, pra você ver, o Espírito Santo levou o Apocalipse agora aqui, ó. Ó, pra você ver como é que Deus trabalha. E o que eu vejo? Ela andava, amados, num sol quente, ela ia num horário que ninguém ia buscar água. O que isso quer dizer?
A religião coloca fardo pesado nos ombros das pessoas. Amém? E coloca doutrinas pesadas, que muitos não suportam, muitos pecam. Porque muitos jovens, amados, não ficam às vezes numa igreja assim, porque fica pesado o fardo, queridos. Amém? Não suportam. Não suportam. Tem pessoas que têm chamado para ali. Amém? Mas não suportam e não ficam ali. Então, ela todos os dias ia naquele horário. Só que Cristo tinha que passar naquele lugar. Era necessário que Cristo passasse ali, porque ele tinha um propósito ali, de batizar aquela mulher com o Espírito Santo. Não seria batizado só com água, mas com fogo. Então, ele passou naquele momento ali. Amém? Ele passou naquele momento e ela ia naquele sol quente buscar água, porque ela tinha vergonha. Ela estava escondendo. Amém? Deus não quer que você esconda. Deus não quer que você se esconda, amados, na religião. Não, Deus, amados, ele não é contra. Amém? É você, por exemplo, se você usar um vestido, uma calça, você pode usar um vestido sim, no joelho, é modesto. Amém? Só que ele quer que você seja regenerado. Regeneração, justificação. A Bíblia fala de feminilidade. Amém? Deus é contra a sensualidade, usar uma maquiagem para provocar. Mas ele não é contra a feminilidade. Corça. A Bíblia fala em Cântico sobre uma noiva adornada como uma corça. Amém? É diferente. O que é modéstia? Feminilidade. Amém? Deus levanta aqueles, amados, que vão confundir os sábios desse mundo. Os sábios desse mundo. Então, não é tempo de dizer mais, não beba isso, não toque nisso. Não, queridos. Tudo vem de Deus. Deus deu dons, queridos. Amém? As mulheres do Egito, queridos, elas tinham o costume de pintar, é uma cultura, igual os índios, é uma cultura. Mas será que o coração corrompeu? Às vezes, amados, o coração daquelas pessoas, né, das pessoas que pregam tanto isso, está mais corrompido do que os corações daqueles, amados, que nem sabem disso. Amém? Porque Deus, ele quer um coração puro, um coração, amados, que não coloque peso nos ombros das pessoas. A religião, ela coloca peso nos ombros das pessoas, amados. E quanto mais, amados, o Senhor me dá essas palavras, mas as pessoas que não gostam de mim espiritualmente, mais afastam. E vão afastar, queridos. Porque este canal aqui vai fazer a vontade de Deus. O Senhor levantou aqui nesse canal para fazer a vontade dEle, para pregar a palavra dEle. As pessoas gostando ou não, querendo ou não, tem que quebrar amados, essa visão. Porque eu uso, sim, eu uso, querido, chapinha, eu uso maquiagem, mas não quer dizer que eu estou no pecado. Eu não tenho, queridos, tempo para falar mal dos outros, eu não tenho tempo para caçar intriga, amém? Eu não tenho, eu deixo as claras. As pessoas assim, que acham que eu estou caçando contenda, eu falo com elas o que eu vou fazer. Amém? Se as pessoas acham que é indireta, que pense, queridos. O importante aqui é fazer a vontade do Senhor. Amém? As pessoas, amadas, às vezes ficam restritas, ficam fadigadas, porque não são libertas. Esse é o ensino de libertação. Libertação, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser bem breve essa palavra. Então, para concluir, a verdadeira modéstia, queridos, cristã, ela não está nos enfeites exteriores. Amém? Ela está dentro. Só que à medida que você é regenerado, Deus vai trabalhando fora. Amém? Muitas pessoas usam palavras da Bíblia, mas ainda não tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. A paz.